Deus é bom. Glória a Deus. Então, amados, glória a Deus por essa noite. Me sinto honrado por poder estar aqui falando falar um pouco daquilo que nos liberta, amém? Verdadeiramente, que nos transforma. Nada pode substituir a palavra de Deus. Eu sei que existem muitos homens sábios por aí, mas nada se compara à sabedoria do alto. Sabedoria que, quando ela alcança o teu coração, sua vida nunca mais é a mesma. Então, sua vida nunca mais foi a mesma, desde o dia que você teve um encontro com o Mestre. Desde o dia que essa palavra entrou dentro de você, se tornou um só com você. Houve não uma união, mas uma unidade. Não tem como mais separar essa relação entre você e a Trindade. Amém? Então você nunca vai estar só. Nós nunca vamos estar. Pessoas podem nos abandonar, pessoas podem te deixar, o cachorro pode ir embora, mas Deus nunca vai te abandonar. Nos momentos mais difíceis ou no momento de alegria, Ele está com você, participando. Que Ele participa conosco nos todos os momentos. Não há uma seleção de Deus, de não voltar com Ele quando tudo vai bem. Não, Ele está com você em todo momento. Ele estava no barco dormindo, e ele estava fora da água para socorrer Pedro. O ambiente era o mesmo, tempestade, e ele estava lá, dormindo, descansando, mas no momento que Pedro grita, Senhor, me socorre, ele prontamente estende a mão. Então, mas seja rápido em ser humilde e reconhecer, Senhor, me socorre, me ajuda. Você já me ensinou tantas coisas, mas eu bato cabeça. E o nosso Pai nos ama tanto, amados, mesmo você provocando certas coisas, que não é a vontade dEle que você provoque certas coisas. Você tem recebido palavra suficiente para ser guiado pelo Espírito. Mas mesmo você tomando decisão que não é a vontade de Deus, porque às vezes acontece de você achar que está tão sábio que você não precisa mais do Espírito Santo e você acaba entrando no prejuízo. Mas mesmo no prejuízo, o teu Pai é poderoso para te resgatar. Amém? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei, amados, que nós temos, o pastor recebeu algumas direções, chaves para o ano, aumentar, romper, acelerar e frutificar, que é baseado lá em Gênesis, dos rios, dos braços. Eu sei que essas chaves, alguém já pregaram essas chaves, mas hoje eu quero pregar sobre as 4. Vou pregar sobre as 4 hoje. E eu gosto de usar tema, igual a Carla Carla Bilhões, a palavra poderosa hoje pela manhã. Vou pregar sobre os 4 temas. O tema da mensagem hoje é o Deus do tempo e do espaço. Deus do tempo e do espaço. Então, o Deus do tempo e do espaço vai englobar tudo isso. Não tem como, eu sei que nós separamos esses 4 pontos para uma questão didática, mas não tem como separar. Quando você está em Deus ou com Deus, você aumenta, você rompe, você acelera e você frutifica. Mas eu sei, amados, que esse ano é o nosso ano. Eu sei que todos nós falamos isso, Mas hoje esse ano vai ser. E eu tenho dificuldade de agarrar essas palavras de esse ano, mas só que, amados, Deus ele trabalha dentro do tempo e do espaço. É bem verdade que Deus não está dentro do tempo e espaço. Tempo e espaço é algo que Deus criou, é algo da criação. Deus está na eternidade. Amém? Deus não está no tempo. Deus não se limita ao tempo. A Bíblia diz por diversas vezes, eu acho que umas 7 vezes, que Deus é de eternidade e eternidade. Essa é a medida dos céus. Não é dias, não é hora. A medida do céu é Deus é o Deus de eternidade e eternidade e eternidade. Então a nossa mente, a nossa mente lógica não consegue compreender o que é um Deus de eternidade e eternidade. Por isso nós precisamos do Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Então abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 2 Pedro, capítulo 3,
no versículo 8, se você quiser. Se não quiser, você lê aqui na frente. Se não quiser, lê no lado do seu vizinho. Não tem para onde fugir, você vai ter Bíblia em todo lado, em todo canto. 2 Pedro 3, 8. Aperta os cintos. E hoje é noite de aceleração, rompimento, aumento, frutificação, amados. Porque essa é a vontade de Deus, prosperidade em todas as áreas. Sem escassez, a escassez bloqueia a prosperidade divina. Hoje Deus vai destravar a sua mentalidade ainda de escassez. Não aceite escassez na sua vida. Prosperidade é o seu sobrenome. Prosperidade é o seu sobrenome. Você já abriu a sua Bíblia? Já abriu a sua Bíblia? Mas há mais uma coisa. Aqui é King James. Eu acho que é King James. Amados, que vocês não devem esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Tempo e espaço. Deus, o Senhor do tempo e do espaço. Lá em Gênesis, amados, nós conhecemos a passagem, né, de que Deus, a terra se tornou um caos, né? Diz que a terra estava sem forma e vazia. Só que lá em Isaías diz que Deus não cria o caos. Alguma coisa aconteceu, nós sabemos disso. A terra se tornou um caos. Os estudiosos dizem que talvez tenha sido na batalha de Lúcifer com o anjo, né, com o arcanjo, e quando ele foi lançado à terra, e a terra sofreu essa inclinação e houve a extinção dos dinossauros, o próprio Jesus disse que ele viu Satanás caindo como um raio por terra. Então houve toda essa bagunça. Mas só que Deus ele vai organizar a terra e ele fala: haja luz. Essa palavra haja luz é um verbo. Haja luz, que é a palavra hebraica raiar, o raiar. Haja luz. O haja luz, amados, de Deus é o próprio Cristo. Quando ele disse haja luz, a luz foi liberada. João diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele também disse: eu sou a luz do mundo. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada que se foi feito teria sido feito. Então Jesus ele é a luz do mundo. Quando a palavra foi liberada, as coisas começaram a se organizar. Interessante que Deus ele começa a criar, e a Bíblia define como dias. Alguns dizem que é dias de muito tempo, de mais de 1000 anos. Mas não importa, o que importa é que dentro do tempo, Deus começa a organizar a terra. Então Deus começa a trabalhar dentro do tempo e do espaço. No 7º dia, Deus descansou. No 6º, Ele criou o homem. Ele não criou o homem no 1º dia, para que você não viesse interferir. Ele cria quando tudo já está pronto. Quando tudo está pronto, organizado, em abundância, Ele cria o homem. Diz: Adão, domine, desfrute. Deus coloca o homem no jardim chamado, no Éden, que significa jardim de delícia. Jesus hoje é o nosso Éden. Você vive no jardim de delícias hoje. Cristo é nosso descanso. Então, o Deus do tempo e espaço, amados,
Um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Nós falamos aceleração porque Deus está na eternidade. Mas no momento que Deus da eternidade decide entrar no tempo, aquilo que deveria acontecer daqui a 10 anos, acontece em um ano. Por quê? Porque para nós, a nossa visão, isso para que algo aconteça, seja construído, requer 10 anos. Mas só que para Deus, tudo é agora. É por isso que nossa mente não consegue entender que algumas coisas que deveriam acontecer há tanto tempo e acontecem num tempo mais curto. Por quê, amados? Porque o Deus que está fora do tempo, Ele entra em cena. Porque fé é agora. Deus não é o grande eu era, é o grande eu sou. Por isso que você pode agarrar essa palavra de 10 por 1. De 10 anos em 1. Isso é algo tão real, mas que nessas últimas 3 semanas eu tenho experimentado de coisas que acho que o que ia demorar uns 3 anos, eu tenho experimentado em 3 meses. A aceleração. É quando você se encaixa dentro do plano de Deus, que é o agora. Quando você se encaixa no plano de Deus, amados, você é alguém, me entenda, você é alguém que está fora do tempo. Por que fora do tempo, amados? Porque aquilo que Ele já fez lá no passado, é em Cristo, que tem um efeito do passado, presente e futuro. Quando você está enfermo e você crê na palavra que é eterna, é como se você estivesse fora do tempo e entrasse na realidade de Deus. E qual é a realidade de Deus? Ele já curou, Ele já levou, Ele já tomou. É você entrar no feito do Senhor. Aleluia. E em toda a Bíblia nós encontramos o Deus do tempo, o Deus que é o Senhor do tempo e do espaço, em operação, em atuação. E nós como cooperadores dele. Então sempre quando Deus entrava numa história, coisas eram aceleradas. Eu tenho que parar de se acostumar com o comum. Eu tenho que parar de me acostumar com o comum. Porque a minha natureza, mas a natureza é incomum. A sua natureza, a natureza é incomum. Você é incomum. Nós somos incomuns. Para nós, sobrenatural tem que ser natural. Milagre é para o tempo. Mas para a eternidade não é milagre, é Deus se movendo. Não existe milagre em Deus. Me entenda. Para Deus não é milagre. Porque o comum em Deus é cura, é saúde divina. O normal nos céus é prosperidade. O normal nos céus é justiça. Então tudo na terra que não está alinhado a isso é anormal. Então quando a eternidade se manifesta na terra, para nós é milagre. Mas para os céus é ajuste. É Deus ajustando aquilo que está desajustado. Enfermidade é um desajuste, é uma anomalia no ser humano. Escassez é uma anomalia no ser humano. O homem não foi criado para escassez. Condenação é uma anomalia. Você não foi criado para andar em complexa inferioridade, nem culpa. Mas você foi criado para andar em perfeita retidão, e justiça e santidade diante de Deus. Então por isso que viver na mentalidade adâmica é viver em anomalia. Quando você está em Cristo, você não é mais uma anomalia. Você é uma nova criação. A anomalia ficou para trás. Eis que a realidade é agora. Eis que tudo se fez novo. Então eu não estou diante de uma anomalia. Eu estou diante da obra perfeita de Deus. Porque Paulo diz que nós somos feituras. No grego significa um poema.
na boca de Deus. Você é uma obra de arte na boca de Deus. Para Deus você é uma obra de arte. Você não é raro. Você é único. Você é única. Irmã, você é raro. Não, eu sou única. Não existe ninguém igual a você. Somos únicos. Aleluia. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão. O Deus, Jeová, chama Abraão. Até então era conhecido como Elohim entre os povos. Deus se apresenta a Abraão e Deus chama Abraão para uma terra que ele não conhecia ainda. Deus promete, Deus libera uma palavra. E essa palavra que Abraão seria um agente abençoador. Ele seria uma bênção para abençoar. Mas da palavra liberada ao cumprimento havia um processo. Porque Abraão vinha de Ur dos caldeus. Abraão era diferente, mas ele tinha uma mentalidade do ambiente. Porque o ambiente nos influencia. Por isso que é tão importante você se expor a pessoas que estão avançando na fé. Por isso que é tão importante você se expor à pregação da palavra. Porque você veio do mundo, então houve essa exposição. Você pensa como o mundo. Por isso que Paulo diz, eu rogo que vocês apresentem o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o culto racional. E não assuma o formato do mundo. O formato do mundo é a anomalia. O formato de Deus é Cristo. Então, quando você renova a sua mente, através da revelação da obra consumada, você é conformado à imagem de Cristo. Como se estivesse contemplando a glória através de um espelho. E a imagem que você vai estar se vendo agora no espelho, não é mais a anomalia adâmica, mas é a perfeição Cristo. Então há um processo do chamado ao cumprimento, mas não é um processo em Deus. Deus tem tudo pronto, Deus já tinha um plano completo para Abraão. Mas o problema não era lá em cima, era aqui embaixo. Deus tinha que primeiro moldar Abraão. Deus tinha que ensinar a Abraão o que era uma vida de fé. O que era confiar em Deus. E deu o primeiro passo, ele saiu, ele foi para uma terra que ele não conhecia, mas havia todo um processo. E no processo que ele iria conhecer, ele ia passar a conhecer o caráter de Deus. Deus não dá o plano completo. A visão que Deus dá a Abraão é a visão progressiva. Porque enquanto Abraão ia se movendo, coisas iam chegando. Quando Abraão ia se movendo, recursos iam chegando. Porque a Bíblia vai dizer que Deus tornou Abraão riquíssimo. Não é você parado esperando, é você se movendo. Porque quando você se move, conexões vão chegando. Deus cria conexões, Deus coloca pessoas. Então você vai se movendo. Você não precisa da visão completa, você precisa de uma direção. Às vezes estamos parados porque estamos esperando ter tudo, uma visão completa. E Deus está dizendo, vai, sai. O justo viverá pela fé e não por vista. Você não precisa ver o plano completo, você precisa apenas crer no Deus que tem um plano completo para você. E ele sai. Gênesis 14 fala que Abraão ele estava com muitos recursos, como também o seu sobrinho Ló. Ele era tanto recurso, era tanta prosperidade, mas porque quem está perto de quem é próximo vai prosperar também. Não era Ló que era inteligente, era a bênção, era a palavra que estava na vida de Abraão, era a promessa que Abraão carregava, que coisas eram atraídas a ele, e quem estava perto dele era próximo também, prosperava. Deus te chama essa noite para você começar a se juntar de pessoas que têm uma visão de crescimento, uma visão de levantar. Às vezes nossa mentalidade de escassez, quando você vê alguém que tem uma mentalidade de avanço, normalmente pessoas querem se afastar, porque parece que incomoda, porque é um choque de realidades, e é muito mais fácil você se distanciar do que você, não, vou ficar junto, é você corrigido.
Essa parte escassa vai ter que ser substituída pela mentalidade de prosperidade e de abundância. Então, quando alguém que está com uma mentalidade de avanço, de crescimento, te convidar para você ficar perto dele, agarra. Não fica com inveja, fica com expectativa que aquilo que está nele vai pegar em você. – 2023 vai ser o meu ano. 25 de dezembro. Eu estava com um copo de Coca-Cola na mão. Eu disse, vai começar por você, infeliz. Nunca mais você vai conhecer o meu corpo. Sem condenação, mas eu larguei. Porque você tem que dizer e agir. Basta de só falar e teoria, vem para a prática. É na prática, é no movimento, é na constância. Eu disse, chega de teoria, de informação, para se parecer bem na fita. Não, mas eu não quero parecer bem na fita para as pessoas. Eu quero me encontrar aprovado diante de Deus. E não ter o que me envergonhar, mas manejar bem a palavra da verdade. É no capítulo 15, Deus aparece a Abraão como um escudo. Diz, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou a tua recompensa. Aí Abraão, né? Abraão para Abraão é diferente, né? Aí Abraão disse, mas Senhor, para que recompensa se eu não tenho para quem deixar? O filho que você prometeu não chegou ainda. Permite que meu servo Eliezer, ele seja o meu herdeiro. E Deus disse, não. De ti vai vir o cumprimento da promessa. Deus não aceita menos daquilo que Ele prometeu. Nem vem oferecer, não vem oferecer a Deus, mas de uma forma diferente. Aquilo que Ele prometeu é suficiente. E se você permanecer firme, vai se cumprir. Disse, não, Abraão, é de você. É de ti que vai sair. Porque Abraão estava desenvolvendo a sua identidade. Porque quando você começa a desenvolver e compreender e ter consciência da sua identidade, você não vai aceitar menos daquilo que Deus já disse que você é. Você é filho. Quem tem crise de identidade, aceita qualquer coisa. Qualquer proposta do mundo. Mas quem sabe quem é? Quando você está consciente, eu sou um rei, eu sou uma rainha, eu sou um sacerdote, eu sou uma sacerdotisa, eu sou embaixador de Deus aqui na terra. Se eu sou embaixador de Deus aqui na terra, o meu suprimento não depende da terra, depende dos céus. E não há nenhum problema de comunicação entre céus e terra para essa embaixada. Suprimento abundante na embaixada. Você é embaixador. Nós somos embaixadores. Nós somos supridos. Pastor, você é aquele pregador da prosperidade? Sou. Prosperidade não é dinheiro. Dinheiro não é papel. Se você tem sabedoria, você tem recurso. Riqueza é fruto. Prosperidade é o meio que Deus usa para você andar em suprimento. Então você é próspero. Você é próspero em todas as áreas. Você é próspero em todas as áreas. Abraão não entendeu, mas naquele momento de que Deus já estava agindo na vida dele. Tinha uma promessa lá, mas só que Abraão venceu a batalha. Venceu a batalha. E a pergunta é, o que é que eu faço quando Deus me dá uma palavra, Deus libera uma palavra, uma promessa, o que é que eu posso fazer nesse período da liberação da palavra para o cumprimento? Tem muita coisa a fazer. Relacionamento e intimidade.
Quando nós temos relacionamento com Deus e intimidade, o seu coração vai estar cheio de fé a tal ponto que você não vai ficar questionando a promessa. Se é um chamado, se é uma casa, não seja o que importa, o que seja, mas se você tem relacionamento e intimidade, não vai haver espaço para incredulidade e dúvida, porque você vai estar com o coração afogueado. Intimidade gera isso. A consciência, Ele prometeu. Você vai estar tão íntimo que a sua confiança com aquilo que Ele diz, se foi Ele que disse, vai se cumprir. É igual uma pessoa que está perto de você, um cônjuge, que você tem aquela intimidade, tudo que ela vai falar você acredita, porque é para ser assim. Mas Deus, a dúvida daquilo que Deus fala é tão somente, amados, escassez de revelação. A dúvida ainda são requisitos de falta de intimidade. Não tem como você parar para orar, conversar com Deus, porque oração é um relacionamento. É impressionante quando você dedica um tempo, se é 1 hora, se é 5 minutos, as coisas já mudam. Você para orar, você e Deus, e começa a conversar. De repente, começa a ver algumas coisas. Tem coisa que é correção, que você tem que largar. Mas às vezes são instruções. E quando você agarra essa instrução, você sai de uma fase para outra. Há um salto. Instruções divinas não é uma soma, é uma multiplicação. Você dá um salto. Toda vez que você recebe uma instrução e você coloca em prática, você salta de tempo. Por quê? Ele é o Deus do tempo e do espaço. Deus não se limita ao tempo e espaço. Temos várias passagens que mostram isso, que Deus não se limita ao tempo e espaço. Aleluia. Glória a Deus. Eu ficava ansioso antigamente um tempo em relação a cumprimentos de palavras. Ansioso, e quando você fica ansioso, você fica lento. Mas quando você está com expectativa, vai se cumprir, você acelera. Porque enquanto não se cumpre a promessa, mas Deus está criando conexões. Deus está colocando pessoas diante de você, que vai ajudar você a ir para a próxima fase. Eu passei por essa terceira igreja. E eu vi o quanto eu cresci. E passei de uma e vim para o Verbo da Vida. Você se associa com pessoas que já estão um nível à frente, que têm uma visão maior. E você se associa com elas. E a sua visão amplia. A sua visão aumenta. Então, vai cumprir-se algumas coisas. Mas enquanto não, Deus está moldando o vaso. Deus está te equipando. Porque existem lugares que você vai chegar, que você não pode subir de escada rolante. Vai haver um esforço. Qual é o esforço? De preparação. Para quando você chegar nesse ambiente, por mais que venham ataques, coisas, tentar derrubar, há um fundamento. A sua alma está bem equilibrada. Nada te atinge mais. Você pode ficar triste, mas você não vai se deixar abater. Você vai sair daquela arena, aquele campo na mente que você olha para uma coisa, um desafio e fica bicudo e vou desistir, mas não. Eu era assim. Mas Deus vai tratando você. Quando vem um desafio, você diz, opa, mais um. Eu não vou desistir. Eu não vou arredar o pé. Mas se botarem cara feia, eu mostro um espelho para ele. Olha como tu é feio. Não pare por cara feia. Não pare por críticas. Você tem uma palavra. Deus te chamou, é o que importa. Deus me chamou, é o que importa. Deus te chamou, é o que importa. E quando eu falo chamado, não é apenas os 5 dons ministeriais, amados. A graça de Deus, ela é multiforme. Ela está operando sobre toda a terra. Se você é um advogado, você está realizando uma missão divina. Existe graça, existe sabedoria de Deus. Você vai alcançar pessoas que eu não alcanço.
Você que é um advogado, um juiz, você vai entrar em lugares que eu não posso entrar. É a sua missão. Existe graça, sabedoria, revelação. E agora você vai dar uma glória. Suprimento. Suprimento. Dinheiro chegando. Agora para chocar a mente escassa. Muito dinheiro. Riqueza. Se você é aquele que diz, esse pastor só fala dinheiro, a palavra está te ensinando alguma coisa. Está removendo aquilo que está te privando de prosperidade divina. Aleluia, agora vai esquentar a chapa. Interagir é diferente de intimidade. Às vezes estamos tão preocupados com as coisas da vida e apenas interagimos com os filhos, com a esposa, com o marido, com os amigos. Interação é diferente de intimidade. Interação é apenas uma união. Você junta pessoas ali em união, mas algo que pode se quebrar e dispersar. Mas intimidade é unidade. Não vai quebrar. Aquele que uniu o Senhor tornou um só espírito com Ele. Chega de interação com Deus. Deus te convida para um relacionamento de intimidade. Interação é religiosidade. Intimidade deixa você apaixonado por Deus. Vou repetir. Interação torna você um religioso. Intimidade torna você apaixonado. Está ficando quieto. Então, interação com os filhos, interação com a esposa, interação. Intimidade é você olhar nos olhos dos filhos e dizer: eu te amo. Sabe aquele olhar de eu te amo? E esposa, não... e o esposo olhar para o outro, e a intimidade é olhar para o outro, aquele olhar profundo: eu te amo. Nós somos íntimos, nós somos um. Sair daquela interação automática. A interação vai esfriar o teu casamento, mas a intimidade vai afoguear. Intimidade, cumplicidade. E o pior é quando você tem interação consigo mesmo, quando não tem intimidade. O que é intimidade consigo mesmo? Intimidade consigo mesmo é você não ficar se cobrando tanto. Quando você tem intimidade consigo mesmo, você não se cobra tanto. E você não fica ensaiando para ser aquilo que você já é. Você aceita como você é. Você não aceita a fase. A fase tem que mudar. A fase tem que avançar. Você não vai ser uma cópia. Você não tem que ser um eco de alguém. Você tem uma voz. Isso vem quando você tem intimidade consigo mesmo, quando você se aceita. Eu me aceito, eu sou como eu sou. Esse sou eu sou único, mas eu não aceito a minha fase. Aquilo que eu estou vivendo hoje não sou eu, não é a minha realidade. A minha realidade é a abundância constante. É um transbordar divino, para ter para mim, para minha família, para quem estiver perto e crê comigo. Diga aí, tá graça. Tempo de aceleração. O Deus do tempo e do espaço. Gênesis capítulo 26, se você quiser abrir, versículo 12. Capítulo 26 trata sobre Isaac, filho de Abraão. De Abraão, agora. Isaac tenta descer para o Egito e Deus aparece a ele e diz: não desça ao Egito. Ele vai para Gerar. Gerar havia uma grande seca, uma escassez. Ninguém semeava, ninguém estava plantando. Mas só que Isaac tinha uma direção. Por mais que ele tivesse uma promessa, estivesse debaixo da promessa, do favor divino, mas ele tinha que crer também.
A fé é individual, a fé não é coletiva. Na coletividade, às vezes, vai ter muita incredulidade. Lembra dos 12? Foram ver. 12 viram as mesmas coisas: gigantes, frutos, terra abundante. Mas 10, eles decidiram ficar, ampliar, dar um zoom nos gigantes e nas muralhas. Mas 2 decidiram ficar com Deus, que está acima do tempo e do espaço, que olha de cima para baixo. Então a fé é individual. Se ninguém estiver crendo, creia. Se ninguém vai crer, eu vou crer sozinho. Porque fé é individual. É claro que é muito melhor quando a fé se une. Uma só visão, um só propósito, assim como a torre lá de Nimrod, né? A torre foi tão alta, ele tinha receio de um próximo dilúvio, ele queria colocar o seu nome célebre. E Deus diz: olha, esse povo aí está no mesmo propósito, não vai ter ninguém que possa pará-lo. Trazendo isso para a igreja, para a fé. Imagine um povo numa só visão, num só propósito. Não há quem segure esse povo. Chegou o tempo de começar a derrubar as torres. Enchei-vos e multiplicai-vos. Deus não nos chamou para criar torres, para multiplicar. Aleluia. Então Isaac, ele observando aquilo, a Bíblia diz que ninguém estava semeando, mas Isaac, ele decidiu. Ele semeou. E a Bíblia vai dizer que no meio da seca, naquele tempo, Isaac colheu a 100 por 1. O que é 100 por 1, amados, matematicamente falando? 10.000%. E é algo tão escasso, e ele colheu. Aquilo que ele colheu explodiu, porque ninguém estava plantando. Às vezes você tem uma ideia e você vê que ninguém está fazendo, aí você fica receoso: mas ninguém está fazendo isso. Mas quem tem uma mente de abundância vê como uma oportunidade. A lei da oferta e da procura, eu vou ter, então vai ser o meu preço. Vai ser o meu valor. Eu que digo, eu que dito as regras, eu que dito o valor. Porque eu tenho. Aleluia. Porque enquanto eles, os demais, estavam olhando para o tempo e não semearam, Isaac olhou, estava crendo no Deus que está acima do tempo e do espaço, o Deus de seu pai. A tua prosperidade está ligada diretamente para quem você está olhando. Se a sua visão está diretamente ligada no governo, você vai ter uma vida. Mas se a sua vida está ligada diretamente na obra consumada, você é afetado. Não tire o foco da cruz. Não tire o foco do trono. No Velho Testamento, Davi disse: eu olho para os montes onde veio o meu socorro. Hoje você pode dizer: eu olho para a obra consumada, que providenciou tudo que eu preciso hoje. Se é cura, obra consumada. Se é perdão completo, obra consumada. Porque quando você tem consciência da obra consumada, condenação não resiste à justiça de Deus. E Ele te justificou, te aceitou, te regenerou. A nova criatura. Então Isaac colheu, amados. Aleluia. Aleluia. Vamos encerrar, vamos? O que isso significa, amados? Esse tempo 2023. Como é que eu posso encurtar o tempo? Para encurtar o tempo, você vai ter que dar saltos de crença. Crenças limitantes, tem que saltar elas. E às vezes, para você dar saltos, rompimentos, frutificação, aceleração, você vai ter que largar pessoas que estão limitando você no tempo delas. Se você não consegue, amados, trazer aquela pessoa para o seu tempo. Quando eu falo largar, não é você perder contato. É você desassociar. Você tem que se associar com pessoas com a mesma visão.
Pessoas estão dispostas a avançar e a crescer. Não que ficam naquele lugar, pessoas ficam murmurando, reclamando, e ó céus, ó vida, mas eu te amo, mas eu preciso me associar com as águias. Chegou o tempo de crescimento, amados. Chegou o tempo de avanço, de se associar com a Trindade. O irmão agora ficou besta, não fala mais comigo, ele não ficou besta. Ele não é mais besta. Não quer mais ficar paralisado, ele quer avançar. Você quer avançar. Você quer crescer, você quer sair de um patamar para outro patamar. Não ficar estacionado. Esperando. Geralmente quem está esperando está parado. Mas a Bíblia diz que Abraão esperou pacientemente. Esperou pacientemente, é diferente. Quem espera está parado. Mas quem espera pacientemente está em movimento. Abraão está em movimento. Esperou pacientemente, está em movimento. E é tão verdade que quando chega um momento, porque um tempo atrás ele queria entregar aquilo que Deus não pediu, oferecer o seu servo para ser o herdeiro. Mas chegou um momento na vida de Abraão que já era outro nível. Era Deus pedindo agora o filho dele em sacrifício. Tem uma fase em nossas vidas que nós queremos apresentar coisas a Deus. Senhor, pega isso, Senhor, pega isso. Mas quando estão prontos aqui para Deus começar a te convidar? Marcar encontros contigo e dizer, eu quero que você largue isso. Eu quero que você deixe isso. Isso aí está consumindo, está abraçando teu coração até o ponto que está te sufocando e você não está mais correndo a sua carreira. Porque tem coisa, nós sabemos, mas tem coisas que nós de repente mudamos o rumo, o foco, e nos agarramos com algo que é cômodo. Mas de repente Deus vai dizer, olha, sacrifica isso. Larga isso, isso está te paralisando. Tem coisa que não é pecado, mas é peso. Te deixa lento. Mas esse ano é um ano de acelerar, você vai ter que correr. E para correr vai ter que largar alguns pesos. Eu tenho que largar alguns pesos para correr, amados, para entrar no ritmo da dança da Trindade. Deus está sempre em movimento. Deus te chama para entrar no movimento do Pai, amados. Eu sei que nesse período muitos órgãos públicos estão em recesso. Mas o reino dos céus não está em recesso. Deus não está em recesso. Aleluia. Deus não está em recesso. Os dois não estão de férias. Eu aprendi uma coisa que eu começar a viver acelerar esse 10 em 1, eu tenho que começar a ensaiar a vida que eu desejo. O que é ensaiar a vida que eu desejo? Experimenta ir para um restaurante bem caro. Pega a tua melhor roupa. Peça só um suco. Mas fica lá. Você vai estar massacrando o lado da sua mente escassa. Aquela mentalidade que é caro, não é caro, é valorizado, é aquilo que Deus preparou para você. Fica lá, você vai estar gemendo. O povo lá que tem, né, tudo lá. E você gemendo, com aquela mentalidade complexa, não é para estar aqui, é a sua mente, é mentira. Aquele lugar é para você. Aí você vai sair já, ficou lá, um cadáver de escassez, estirado no chão. Peso. Você vai sair mais leve, ficou lá um cadáver naquela cadeira. Fica aí com o garçom. Pega aí, garçom, para tu. Mente de escassez, amados. Eu estou aguardando essa semana uma ligação para que é a reserva de um test drive no Honda Civic. Aí você vai perguntar, você tem dinheiro? Para que dinheiro? Para quem tem sabedoria?
O nosso problema não é dinheiro, amados, é sabedoria. É estar dentro do propósito divino. Eu vou lá, vão ligar, eu vou lá. Eu vou bem vestido, bem arrumado. Sentar lá, o carro cheio novo. É elétrico, né? É só encostar a chave, né, Marcela? É só encostar a chave, né? Não precisa nem... Pra não fazer feio, né? Chegar lá igual um lorde. Aí eu vou dar a minha volta lá e vou embora para casa. Entrego o carro e vou para casa. Se adapte com essas verdades. Se adapte com essa nova realidade, esses ambientes. Deus quer tirar você dessa situação de escassez aqui. A escassez não é aquilo que você está vendo, é aquilo que você está pensando. Prosperidade é na mente, escassez também é na mente. Quando você descobre que é tudo na mente, que é tudo uma mentira, que prosperidade é na mente, aquilo que assim como você imagina na alma, assim você é. Eu sou próspero. Você é próspera. Nós somos prósperos. Aleluia, nós não podemos voltar ao tempo e nem avançar. Mas quando nós nos alinhamos com Deus que está acima do tempo e do espaço, nós vivemos aquilo que ia demorar 10 anos, agora na plenitude. Isso é aceleração. Aleluia, isso é aceleração. Deus do tempo e do espaço. Aleluia. E tem mais uma passagem que eu amo também, a história de José. Quantos conhecem José? Todo mundo conhece José. José era o filho de Jacó. Era o filho que ele amava, porque foi da sua velhice. Ele teve 2 filhos com Raquel, a quem ele amava, José e Benjamim. Então Jacó, ele teve várias experiências com Deus. E a mulher que ele amava, no parto de Benjamim, ela antes de morrer, ela olhou para o filho e disse: seu nome será Benoni, filho da minha dor. Aí Jacó disse: não. Jacó já sabia essa questão de nomes. Quando Jacó nasceu, o nome que foi colocado nele foi suplantador, porque ele nasceu com a mão pegada no calcanhar de Esaú. Suplantador, aquele que quer suplantar. Então Jacó não permitiu que o nome do seu filho fosse filho da minha dor, mas filho da minha mão direita. Na linguagem bíblica, a direita aponta para felicidade e prosperidade abundante, ou justiça. José significa multiplicação. Então José e Benjamim, multiplicação, filho da felicidade. Multiplicação, filho da felicidade. Multiplicação, justiça. Você carregava um nome aqui. E você nasceu de novo. E pessoas ou coisa, ou diabo, mas vai querer te dar nome, vários diversos nomes, de fracassado, derrotado, você não vai dar certo. Mas não aceite. Você tem um novo nome. Deus te deu um novo nome quando você nasceu de novo. Filho de Deus, herdeiro, co-herdeiro com Cristo, amado do Pai, próspero, sarado, perdoado. Não aceite menos que isso. Aleluia. Porque Jacó, no dia que ele foi atravessar aquele vale, o Val, né? A família foi na frente, ele tem um contato com o anjo do Senhor. Eles passam a noite lutando. O nome dele era Jacó ainda. Até que o anjo toca na sua coxa e o fere e o anjo pergunta o nome dele, de Jacó. Ele pergunta o nome do anjo, por que você quer saber do meu nome? Você a partir de hoje não vai chamar mais Jacó, mas porque você lutou com Deus, seu nome vai ser agora Israel, príncipe de Deus. Aleluia. Então José, amados, o filho querido do pai, e Jacó não escondia que ele amava mais José do que os seus demais irmãos. Ele deu uma túnica colorida para José.
E isso gerou uma certa inveja diante dos seus irmãos. A Bíblia diz que ele pastava juntamente com seus irmãos, e quando os irmãos dele aprontavam, ele trazia a informação para o seu pai. José era uma espécie de gerente. E já estava sendo treinado em uma proporção daquele que ia ocupar no futuro. Não despreze os pequenos começos. Se é um departamento ou algo que alguém te confia, você vê pequeno agora e você quer desprezar porque você tem uma promessa de algo grande. Mas aquele que chegou às tuas mãos é um treinamento. José era um gerente do seu pai, que estava servindo na sua casa, mas alguns anos depois ele ia servir no palácio de Faraó. Proporções, mas o princípio é o mesmo. É fiel no pouco, Deus te coloca no muito. O que sustenta o grande é o mesmo que sustenta o pequeno, só muda a proporção. Por isso que caráter conta. Caráter conta. Princípio é o mesmo. Aleluia. Certo dia, José, ele acorda e chega para os irmãos e diz assim: eu tive um sonho. E os 6 feixes se curvavam diante de mim. Depois sonha novamente, e os feixes do pai também se curvando diante dele. E os seus irmãos interpretam aquilo, quer dizer que você vai governar sobre nós. Você vai governar sobre nós. E isso não trouxe, de alguma forma, alegria para os irmãos. E sim, aumentou mais a ira e inveja. Vou dizer uma coisa que você não sabe. Nem todo mundo vai ficar feliz com o seu sucesso. Parece que é uma síndrome adâmica, quando alguém vê que ou você está no mesmo nível que ela ou abaixo. Mas quando você está um pouquinho acima, ela já muda com você. É uma síndrome adâmica. Que passou para Caim. Caim, quando viu Abel sendo aceito pelo pai, por Deus, Caim se entristeceu. Ele não podia afetar Deus, foi matar Abel. Isso passou. Então pessoas vão tentar frustrar os seus planos, os seus projetos. Então fica de boca fechada. É impressionante, mas quando você acorda, eu demorei a acordar, mas eu entendi que muita gente não quer ver você bem. Nem todo mundo se alegra com a sua felicidade, com o seu crescimento, com o seu avanço. Eles não entendem mais que o seu sucesso é o sucesso deles. Se você está na frente, você vai ser alguém que vai estar abrindo o caminho, vai dizer: vem, bora, corre, avança. Mas a inveja prevalece. A inveja brotou ali, e de repente eles tramam contra José. José foi até os seus irmãos para ver como é que eles estavam, levando pão, e de repente eles tramam pegar José e joga dentro de um buraco lá, de uma vala. Estava lá José. E à noite eles tiram José e vendem a uma caravana de midianitas. Só que ele, encontrado no mercado, sem roupa, nu, sem nada, uma língua estranha, longe da sua família. José não tinha nada. José era, quando alguém olhava, ninguém podia dizer que aquele homem era alguém de sucesso. Mas a Bíblia diz, Deus diz, que José era um homem próspero, porque Deus era com ele. Prosperidade não é aquilo que você tem, sim que você carrega. Você carrega o Deus da prosperidade. Por isso, onde você chega é abençoado. Onde você chega, as coisas mudam. Porque não é o que você tem, é quem você tem, é quem está com você. Então não importava, mas José, ele estava debaixo de uma promessa. E você não vai encontrar nenhuma murmuração de José. E interessante que aquele homem, Potifar, ele viu algo, ele comprou José. Ele compra José. E rapidamente ele vê que José, havia algo nele diferente. Era o favor de Deus. Mas você está debaixo do favor, você é diferente. As pessoas não sabem o que é, mas eles percebem que tem algo diferente em você. Não é você mesmo, é o favor de Deus. É a sua graça sobre a sua vida. E ele via algo em José. E ele promoveu José, que não é besta de nada. José passou a ser o administrador da sua casa. E Potifar era uma espécie de ponte. Porque da promessa que Deus tinha para José, através da visão, ele ia chegar em Faraó. De uma forma e de outra ele ia chegar em Faraó. Porque Deus é Deus do tempo e do espaço. Ele está acima. Não importa o que aconteça, vai se cumprir. Porque José estava crendo. Então, aquele Potifar era um tipo de ponte. Ponte é alguém que liga você a pessoas ou a lugares que você mesmo não conseguia acessar. Era uma ponte para Faraó.
Mas de repente Satanás se incorpora, não mais de uma serpente. E ele é caluniado e é preso. Mas quem tem promessa de Deus, quem está debaixo do favor, não importa onde você vai parar, não importa onde vão te colocar, você vai fazer. Você vai transformar o seu ambiente. Porque para José aquela cadeia, mas era um lugar de administração. Porque ele encontrou favor do carcereiro, e o carcereiro colocou todos os prisioneiros debaixo da autoridade de José. Porque quem está debaixo do favor, quem está debaixo da promessa de Deus, aonde chega, faz a diferença. Não importa, amados, aonde vão te lançar, aonde vão te colocar, permanece firme sem murmurar. Continua crendo em Deus. Deus falou, vai se cumprir. Aí de repente, o carcereiro, o padeiro e o copeiro tinham aprontado com o faraó, eles estavam presos. E de repente, certa manhã, eles tiveram, na mesma noite, eles sonharam. E estavam lá conversando, José perguntou o que era e José interpreta os sonhos. Que um ia ser devolvido e o outro ia ser decapitado. Ia ser enforcado, na verdade. Só que José disse, olha o seguinte, lembra de mim quando você estiver lá? E 2 anos se passaram. Existem pontos, amados, que você que vai procurar. Mas existem pontos que você vai ser obrigado a estar. E você vai ter que identificar que aquela pessoa é uma ponte, é uma ligação entre você e a outra fase. Porque 2 anos se passaram, Deus lembrou aquele homem, que havia aquele que ele tinha chamado lá na prisão. Porque Faraó tinha tido um sonho, e ele manda chamar. Aleluia. José faz a barba, troca de roupa, ele é apresentado, interpreta o sonho. E José não só tinha a capacidade de Deus para interpretar, como também ele tinha a capacidade de administrar. A sabedoria de Deus, amados, Deus confiou à igreja. Às vezes você confia tanto no governo, em governantes, mas Deus te deu sabedoria. Estratégias. A estratégia para você prosperar está com você. Deus te deu sabedoria, amados. José, você vê a progressão? 20 anos, vendido, caluniado. Aleluia. Diga aí, tá glória, Deus é bom. Deus é bom, amados. Deus do tempo da aceleração. Esse ano é o ano do avanço, da restituição. Eu comecei a experimentar desde o ano passado. É um avanço, duas cabeças, né? Um carro, quando você compra um carro, que é um ano e outro. Comecei a experimentar desde dezembro. Uma prévia. Recebi prévias em dezembro desse ano. Você nem percebeu, mas Deus te deu prévias, Deus te deu um gostinho, um tira-gosto. Experimenta aí o que o ano está chegando para você. Você nem sacou, mas era uma prévia de Deus. Era uma proporção menor daquilo que Ele tem para esse ano. Porque Deus é o Deus do tempo e do espaço. Estava lá uma multidão, Jesus pregando, de repente a fome chega. Ele diz, olha o seguinte, esse povo tem que comer, porque se forem para o deserto assim vão morrer. E Judas vai lá e, não, dinheiro vai custar muito dinheiro. E não tem lugar para comprar para tanta gente, mais de 10.000 pessoas. O que a gente faz? E de repente alguém diz, o seguinte, aí tem um jovem com 5 pães e alguns peixes. E entrega na mão dos mestres. E o mestre dá graça. O que é que eu aprendo com isso, amados? Aquilo que você tem agora, não é para você murmurar com aquele que você tem. Tem que dizer, graças eu te dou, Pai. Graças eu te dou. Graças eu te dou. Diga, de repente. A aceleração. Peixes que nunca nadaram, pão que nunca passou pelo padeiro, começa a saltar. Para de racionalizar as coisas, amados. Essa forma que Deus vai fazer.
Você não precisa entender, você tem apenas que usufruir. Receber, acessar, pegar. Pedro e Tiago foram presos. Quer convidar aqui o louvor? Pedro e Tiago foram presos, de repente. Diga, de repente. Aí Herodes manda matar Tiago e viu que todos os judeus gostaram daquilo. E reservou Pedro para que Pedro também fosse morto. Mas só que à noite, de repente, o Deus do tempo e do espaço, o Deus da aceleração entra em cena. E ele viu um anjo, e o anjo vai lá e toca em Pedro. Pedro, depressa, acelera, coloca as sandálias, coloca a capa. E Pedro meio que atordoado, de repente, amados, as cadeias caem. Sabe aquilo que você carrega há muito tempo e não consegue vencer? O que você vai precisar, mas é um dia de repente da revelação, da obra consumada. Você se esforça para vencer e não consegue, mas o que você precisa é de uma revelação. Caiu. Aí de repente, mais uma vez, aquilo que ia ser inventado milênios depois, que era o sensor de presença, Deus traz para o passado, Deus traz para aquele momento. E o portão se abre diante de Pedro. Porque Deus é Deus do tempo e do espaço. Ideias, amados, que de alguém ia ter daqui a tantos anos, Deus pode dar hoje. Uma ideia que possa revolucionar. Você não é pior do que ninguém, Deus pode usar você. Te dar uma ideia que vai mudar a tua história e de outros. Aí de repente Pedro, ele sai atordoado. Aí cai a ficha, depois que o anjo desaparece, ele... Foi um anjo que apareceu. Foi um anjo que apareceu. Ele vai até os seus, chegando nos seus, de repente, uma serva chamada Rode vai atender a porta lá, escuta a voz de Pedro e corre e diz: olha, Pedro está aí. E o discípulo estava orando a favor de Pedro, que nada. E alguém diz: é o anjo de Pedro. Pessoas que não conhecem o processo, quando virem a manifestação daquilo que Deus tem para a sua vida, vão dar todo o nome. É sorte. Ele tem pai rico. Nunca vão reconhecer. Foi o favor de Deus. Foi a graça de Deus que se manifestou. Foi Deus o da aceleração que acelerou o processo. Mente de escassez. Não, vocês vão dar vários nomes. Por isso que você deve estar consciente da sua identidade. Nada vai te abalar daquilo que Deus te colocou no coração, amados. Quando Jacó ouviu aquilo, né, que José falando do sonho, a Bíblia diz que Jacó guardou no coração. Por quê? Porque Jacó tinha um repertório de experiência com Deus. Quando você tem um repertório de experiência com Deus, vai ser fácil, você vai ser rápido em entender, interpretar. Quando Deus estiver se movendo, Deus está se movendo. Porque quando Jacó fugiu do seu irmão, a primeira visão que ele teve, o primeiro contato com Deus foi num travesseiro de pedra. De repente, o céu se abre, ele vê uma escada, anjos subindo e descendo. Era Deus dizendo: Jacó, por causa da bênção de Abraão, a partir de hoje, os céus estão abertos para você. E ele: que lugar terrível! Aqui é a casa de Deus, Betel. Experiências. Depois, outro sonho. Ô homem sonhador. Ele via que se ele colocasse, Deus deu uma estratégia a ele num sonho, para que ele prosperasse com as ovelhas. Mas Deus pode te dar estratégia a você dormindo. O Wes contou que ele se encostou ali na secretaria. Quando encostou assim, Deus deu uma ideia para ele. E ele resolveu o que tinha que resolver. Apenas um descanso. Hello? Eu tenho que resolver. Descansou, confiou. A aceleração está no descanso. Quando você descansa, você entra na fé. Descanso é a atividade dirigida pelo Espírito Santo. É confiar, crer na palavra, deixar essa palavra ser vida em você, ser rema. Essa palavra não é Hollywood, amados, não é um roteiro de um filme. Essa palavra é o roteiro de uma história de amor, e você está envolvida nela. Aleluia. Paulo e Silas na prisão louvavam e cantavam.
De repente. Quando vem um de repente, próximo à meia-noite, o céu estava rugindo, os céus preparados, observando. Alguma coisa vai acontecer. Vai haver alguma aceleração. De repente houve um terremoto tão grande. No comum, um terremoto, para poder abrir aquelas cadeias, tem que quebrar tudo. Mas quando Deus está envolvido, amados, só parece que vai quebrar, mas não vai quebrar. E as cadeias se abriram. E aquela noite foi uma noite de uma cruzada. Houve salvação, houve ceia, houve batismo. Uma cruzada, apenas uma aceleração divina. Eu sei que é válido estratégia evangelística, amém? Mas quando há uma intervenção divina, você consegue contemplar uma rede, você puxando vários peixes. Intervenção, começa a confiar na intervenção divina. Tira os olhos do teu braço, da tua força, e começa a colocar os teus olhos na obra consumada. No de repente do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas o maior, para chegar encerrando agora a mensagem, aonde eu queria chegar. O Deus do tempo e espaço se faz carne. Criança, cresce 3 anos e meio. Se identifica conosco e vai para a cruz. Naquela cruz, Ele estava atraindo a Ele todos os pecados. Maldição. Aquilo que o homem levou milênios destruindo através do pecado. O Deus da aceleração fez em um dia. Naquela cruz Ele estava levando o meu e o seu pecado. E essa cruz, amados, tem um efeito tão poderoso. Quem cria no passado, na promessa, era o mesmo que estivesse olhando para a cruz. Porque Abraão creu em Deus e Deus creditou justiça. O que é isso? Ele tinha um crédito diante de Deus. Ele não tinha um novo nascimento, mas diante dos céus ele era justo. Ele ia sacar depois da cruz. Você entende? A cruz é tão poderosa, mas que não apenas afetou o passado, o presente, mas a cruz tem efeito também futuro. Enquanto não chega o milênio, ou termina o milênio, a cruz está atuando. Mas só que essa cruz não é apenas para remover os seus pecados. Essa cruz foi uma porta de acesso, após a ressurreição, um acesso ao trono. E esse acesso que nós temos livres. E eu percebo que muita gente ainda tem bloqueios desse acesso livre ao trono da graça. Quando falha, a primeira coisa que faz é para correr longe, vai para longe de Deus. Isso é síndrome adâmica, isso é uma anomalia. Mas a consciência da nova realidade, quando você falha, você conhece o lugar para onde você tem que ir. Só tem um lugar para você: o trono da graça de Deus. É esse lugar que você é aquecido. O trono da graça é o lugar que você é aquecido pela graça dele, amados, pela misericórdia. Cheguemos, pois, com ousadia e intrepidez. Quando Deus foi dar a lei, o povo tinha medo. Moisés, fala tu com Deus, porque é terrível ouvir a voz de Deus. Mas hoje, na nova aliança, a voz de Deus não é terrível. Por mais que seja como trovão, e a voz de Cristo como de muitas águas, para mim e para você tem que produzir alegria, porque Deus está falando. Quando Deus fala, eu não tenho que correr com medo dele. Quando Deus fala, Ele está me chamando. Deus está te chamando essa noite. E eu quero saber essa noite se tem alguém que entrou aqui, que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida, que quer entregar hoje a Ele, que quer sair da interação com Deus, né? Eu conheço Deus, para uma intimidade.
Deus quer restituir aquilo que você perdeu. Deus quer restaurar. Tem alguém essa noite? Onde está o primeiro e a primeira corajosa? Aleluia. Tem alguém essa noite? Deus te chama para um relacionamento, não para uma interação. Aleluia. Aleluia. Você já é salvo, mas ainda não fala em outras línguas, não é batizado com o Espírito Santo. E você crê que pode receber hoje? Se você quiser, os irmãos estão aqui, vou te orientar na palavra. Todos salvos, revestidos de poder. Então fica de pé, vamos louvar o Senhor nesse momento.